No momento em que eu gravo esse vídeo, o Augusto Aras está sendo sabatinado no Senado e com toda certeza deve ganhar mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República, mesmo as respostas lá na sabatina sendo um show de incoerência e hipocrisia. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. A leitura que muitos comentaristas políticos estão fazendo sobre a permanência do Augusto Aras no cargo é o de que sim, ele será reconduzido por mais 2 anos e na linha final a razão que a maioria aponta é a mesma. Ele fez vista grossa para todos os maus feitos do presidente, mas livrou a cara de muito mais gente, inclusive da oposição, ao ajudar a enterrar a Lava Jato. Eu sei que o tema é cabeludo, ninguém mais nesse país tem dúvida de que a Lava Jato foi usada para um projeto político, isso é lamentável, é uma pena, partiu o coração de milhões de brasileiros, mas é fato, a Lava Jato tirou o Lula da disputa, Bolsonaro ganhou. Bolsonaro colocou como ministro da Justiça ninguém menos que o juiz que tirou o Lula da disputa. E uma vez tendo ganhado, Bolsonaro acabou com a Lava Jato para não correr o risco da Lava Jato acabar com ele ou com a família dele. A pauta anticorrupção era uma fraude eleitoral. Moro saiu do governo num limbo, ao mesmo tempo festejado por uma minoria que o apoia, como o cara que não se conformou com a verdadeira face do mito e por isso trombou de frente e perdeu seu cargo. E por um outro segmento de brasileiros, eu incluído, Moro foi de uma falta de ética absurda e ajudou a folclorizar ainda mais a política brasileira como um todo, especialmente esse governo ao prender o principal adversário do vencedor das eleições, com esse adversário do chefe preso, deixar sua carreira concursada na magistratura para assumir um cargo de confiança sob o governo que ele ajudou a eleger. Isso não tem discussão, isso é fato. Embora o Moro ainda tenha muitos apoiadores, inclusive gente que fez campanha para o Bolsonaro, agora faz campanha para ele, é mais do que justificável a rejeição que ele tem hoje junto a uma parcela do eleitorado. E veja bem, não estou falando de petistas apenas ou de lulistas. Se você é petista ou lulista, bom, eu sempre opto por não usar pessoalmente um ista depois do nome de nenhum político, mas eu entendo. É mais que lógico que você odeie o Moro. Mas mesmo que você não goste do Lula, e eu repito isso sempre aqui porque é um dos fatos mais importantes da história recente desse país, depois que a Vaza Jato do Intercept Brasil mostrou a total predisposição do Sérgio Moro para sentenciar de forma dura e rápida o ex-presidente Lula, fica impossível para quem tem a mínima noção de direito chamar aquilo de justiça. Também é complicado falar disso no Brasil de hoje. Tem gente que quer depor o STF inteiro no exato momento em que eu estou aqui conversando com vocês. É gente demais dando palpite sem dar os 2 passinhos para trás que nos tiram de dentro da bolha e nos permitem ver o cenário todo. Aqueles vazamentos seletivos do Moro, aquele vazamento de uma conversa da presidente da República, da Dilma, que fez o Moro proibir o Lula de virar ministro, só esse vazamento e essa decisão que tirou o foro privilegiado do Lula e tirou o Lula das eleições, mudou os rumos da história. Sabendo no que deu, Bolsonaro, na minha modesta opinião, foi uma desgraça total. Mas nem só de Lula e eleições presidenciais era feita a Lava Jato. Eu sempre gosto de lembrar aqui também que a roubalheira na Petrobras era real. Tanto que voltaram quase 2 bi para os cofres públicos. Os cargos de confiança da estatal, que eram fornecidos por partidos aliados ao governo ou nomeados pelo próprio governo, eram, em última instância, responsabilidade do mandatário maior da República. Mas o Brasil não está pronto para essa conversa. Até porque eu não entrei no assunto para discutir ou demonizar Lula e PT. O que acontece é que, como a gente está vendo agora sobre o Bolsonaro, o brasileiro, por culpa do sistema ou de suas escolhas, essa também é outra conversa longa, não consegue eleger um Congresso honesto. E é finalmente onde eu volto para o Aras. O Aras, muito orgulhosamente, se descreveu na sabatina hoje como uma espécie de anti-Janot. Ele se vangloriou de não criminalizar a política. E de certa forma foi isso que ele fez mesmo, ao ajudar o Bolsonaro a acabar com a Lava Jato. Ah, não precisa de Lava Jato porque não tem corrupção no meu governo, tá ok? Claro que não, tem corrupção no governo sim.
Não pode ter Lava Jato, porque se ela segue em frente, e eu não estou falando só de uma operação especificamente, a Lava Jato, mas do caminho investigativo que o Ministério Público e a PF estavam seguindo, dezenas, talvez centenas de engravatados de Brasília iriam se ferrar. Aras tem apoio de governistas e oposicionistas, inclusive o PT, porque ele, usando o eufemismo dele, parou de criminalizar a política, que em português claro significa deixar de prender político criminoso. Então, a sabatina é hipócrita porque essas coisas são ditas com floreios que não escondem a verdade por trás. E nem tem coerência. O Aras diz: eu não protejo o Bolsonaro, só não criminalizo a política. Mas o Bolsonaro cometeu dezenas de crimes reais, inclusive não usar máscara em local público, para citar um bem singelo. Se a gente for falar de pandemia, vamos acabar trombando na palavra genocídio. Então, por enquanto, deixa. Basta dizer que o Bolsonaro quebrou o decoro tantas vezes, chamou o ministro do Supremo de imbecil, só para dar um exemplo mais objetivo, que as definições de quebra de decoro tiveram que ser atualizadas. Ah, Bolsonaro é assim, Bolsonaro é tosco, é o jeitão dele. Não é nada disso, é o Brasil perdendo a noção de civilidade e vendo um maluco levar a democracia pro buraco. Mas aqui interessa o Aras. O Aras que fala que está a serviço não de um presidente, mas da Constituição. É óbvio que não está. Olha o argumento com que ele justificou a falta de ação no caso do Daniel Silveira e do Roberto Jefferson. No momento posterior da prisão, tanto do Daniel Silveira quanto do Roberto Jefferson, houve ameaças reais aos ministros do Supremo, de maneira que, se no primeiro momento a liberdade de expressão era o bem jurídico constitucional tutelado mais poderoso que existe dentro da Constituição, no segundo momento abandonou-se a ideia da liberdade de expressão para configurar uma grave ameaça. Olha que absurdo, os caras foram presos porque fizeram ameaça, mas o Aras só foi entender que houve ameaça depois da prisão. Percebeu? Ele não viu o crime, ele tutelou a liberdade de expressão. Só que esse mesmo Aras, o defensor da liberdade de expressão, como bem maior da Constituição, processou um colunista da Folha, o Conrado Hilbner Mendes, porque chamou ele, o Aras, de poste geral da República, entendeu? O cara fica sentado igual um poste na PGR, e quem disse isso de maneira menos coloquial, nem fui eu nem o Conrado, mas seus colegas procuradores em manifesto, mas isso é motivo de processo contra jornalista. Já ameaça física contra ministros do Supremo? Não, aí tudo bem. Ok, não vamos comparar a prisão preventiva com queixa-crime, mas essa turma ameaçou ir lá praticar crime. Hoje tem gente prometendo que vai praticar o crime no dia 7 de setembro. Então, se você se espanta com a recondução do Aras ao cargo, eu te dou uma má notícia e uma pequena esperança. A má notícia é que realmente todo o mundo da política comemorou o fim da Lava Jato. Lembrando que eu não estou falando só da República de Curitiba, do Moro e do Dallagnol. Eu estou falando dessa ousadia dos órgãos competentes de tratar político como se fosse eu ou você. A ponta de esperança está nos sempre possíveis arranjos de bastidores. A fidelidade canina do Aras para com o Bolsonaro sempre teve a ver com uma vaga no STF, que o Bolsonaro já disse que não vai ser dele e talvez não seja de ninguém. Não tendo a vaga, a recondução para o cargo. Já tá bom. Mas, uma vez reconduzido, o Aras não precisa ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque ele já não tem muito mais a ganhar. Então a expectativa, como já aconteceu com outros PGRs no passado, é a de uma segunda gestão muito menos tímida que a primeira. Aí a gente já pode sonhar com um relatório da CPI, da Covid sendo analisado com celeridade. A gente já pode sonhar com um PGR que tenha culhão para processar o presidente, especialmente se ele continuar com a popularidade dele derretendo. Pode até sonhar com a volta da normalidade democrática. Mas, como eu disse, é só uma leve esperança. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou seu dislike, seu comentário é sempre muito importante. Tem uma pandemia aí fora, não se esqueça de usar máscara. Obrigado, profissionais de saúde.